Olá, alunos, bom dia. Hoje a nossa aula é de história e o tema é o Brasil na atualidade. Desde o período da redemocratização até a atualidade, o Brasil passou por muitas transformações. Vários direitos foram garantidos com a aprovação da Constituição de 1988. Entretanto, ainda temos um longo caminho de luta para que esses direitos sejam garantidos na prática para todos. Aí nós temos aí uma manifestação do Dia Internacional da Mulher, que foi um direito conquistado, né? Que está dentro da Constituição. O fim da ditadura civil-militar. O governo do presidente Geisel teve início o processo que culminou no fim da ditadura civil-militar. Em 1978, os atos institucionais, inclusive o AL-5, foram revogados, permitindo o início da abertura política. Porém, o presidente adotava medidas contraditórias, pois em seu governo o Congresso foi fechado temporariamente e foi instituído o Pacote de Abril. Esse conjunto de medidas manteve as eleições indiretas para governadores, ampliou o mandato presidencial para 6 anos e determinou que parte dos senadores fossem escolhidos diretamente pelo presidente. Em 1979, o militar João Batista Figueiredo assumiu o governo e deu continuidade ao processo de abertura política. Uma das principais ações desse governo foi a aprovação da lei da anistia. Aí nós temos aí a imagem, né? Baixa ditadura. De caráter bastante polêmico, essa legislação anulou parte dos crimes políticos dos opositores da ditadura. Entretanto, também deixou militares impunes em relação a crimes de mortes e tortura. Com a lei da anistia, muitos brasileiros que estavam exilados do país tiveram permissão para regressar. Artistas e estudiosos como Geraldo Vandré, Paulo Freire e Milton Santos puderam retornar ao Brasil, fortalecendo os movimentos de redemocratização. Figueiredo promoveu também uma reforma partidária, anulando o bispartidarismo e permitindo a legislação e a criação de outros partidos. Aí nós temos a imagem da manifestação em defesa da anistia na cidade de São Paulo, de 1979. As greves e as diretas já. Na época da abertura política, ocorreram muitas greves de trabalhadores, principalmente na região do ABC paulista. Muitos operários, liderados pelo metalúrgico Luiz Inácio da Silva, mais conhecido atualmente como Lula, reivindicavam a princípio maiores salários.
Ao longo do tempo, suas lutas se ampliaram e eles passaram a exigir a garantia de emprego, o pagamento de comissões e maiores liberdades democráticas. Em 1979, aproximadamente 3,2 milhões de trabalhadores realizaram paralisações no país, incentivando a mobilização popular e a busca pela democracia. Assim, no início dos anos de 1980, a população brasileira iniciou manifestações pelo direito ao voto direto para escolher o presidente. Esse movimento ficou conhecido como Diretas Já. Entre 1983 e 1884, diversas manifestações ocorreram em todo o Brasil. Aí na imagem você vê uma passeata de metalúrgicos no ABC, né, na Avenida ABC Paulista, né, a greve. Um pequeno comício em Goiânia, com cerca de 5.000 pessoas, deu passo inicial das Diretas Já, que ocorreram em diversas capitais do país, entre elas Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador e São Paulo, onde chegou a reunir 1 milhão de pessoas. Aí você vê a imagem, né, do comício da campanha Diretas Já, na cidade de São Paulo. Os manifestantes queriam pressionar o Congresso para aprovar a proposta de emenda Dante de Oliveira, que previa eleições diretas para presidentes. Ao votarem a medida, porém não houve o número suficiente de políticos para sua aprovação, de maneira que as eleições diretas não ocorreram. Contudo, o movimento das Diretas Já foi muito importante para demonstrar a força da população e sua mobilização a favor da democracia. Mesmo com a reprovação da emenda, o candidato eleito indiretamente pelo Congresso em 1981 foi o político civil Tancredo Neves, fato que marcou o fim da ditadura civil no Brasil. A volta da democracia. A eleição do político civil Tancredo Neves em 1985, embora indireta, representou a volta do regime democrático no Brasil. Após quase 21 anos de regime ditatorial, o Brasil entrava em uma nova fase política, em que os direitos e a liberdade de expressão dos cidadãos foram restabelecidas. Tancredo, porém, antes de assumir o governo, sofreu com alguns problemas de saúde e faleceu. Seu vice, José Sarney, tomou posse em seu lugar e iniciou o período de transição à democracia. Em seu governo, Sarney combateu a alta inflação, problemas herdados dos governos militares. Para isso, ele lançou o Plano Cruzado, que substituiu o cruzeiro pelo cruzado, alterando os valores da moeda do país. O que seria inflação? É situação de desequilíbrio econômico caracterizado
pela alta contínua dos preços e pela queda do poder aquisitivo do dinheiro. Normalmente é causado pelos crescimento da circulação da moeda em desproporções ao volume de produtos disponível ao mercado. Os resultados do plano, porém, não foram satisfatórios e a inflação durante o governo de Sarney atingiu níveis bastante elevados, gerando fortes instabilidades econômicas e insatisfação popular no país. Aí nós temos aí uma imagem que representa, direta já as eleições para presidentes. E aqui nós ficamos com a nossa atividade no caderno, página 315 a 320, e no caderno. No livro e no caderno.